Às 7 horas a gente tem que encerrar porque a gente tem uma fala às 7h30, tá bom? Bom, então hoje a gente continua com a programação do FIF, FIF 2017, Política das Imagens. A fala que a gente tem agora é a fala sobre experiências da imagem. A ideia desse conjunto de falas que acontece às 18 horas. Pessoas que trabalham com a imagem têm uma iniciativa no Rio de Janeiro, chama Imagens do Povo, que está ligada ao Observatório de Favelas. O Valdean é um amigo, né, de muita longa data, a gente se conheceu há muito tempo atrás, e a hora que a gente foi trazer esse tema para discussão, logo lembrei do Observatório de Favelas, do Imagens do Povo e da história que a gente teve lá atrás, com o Observatório de Favelas e com Imagens do Povo. Então, sem mais delongas, Valdean, por favor, a palavra é sua. Bom, boa noite. Primeiramente, agradecer aí o convite da galera do FIF para estar aqui hoje, trazer uma discussão aí sobre imagens com vocês. Então, primeiramente, agradecer. Bom, o meu nome é Francisco Valdean, sou fotógrafo e recém-mestre, né? Defendi uma dissertação de mestrado agora em dia 28 do mês passado, com o tema das imagens da maré, né? Que eu chamei de inventário. Então, o que eu pensei em trazer para vocês hoje é um pouco de como a Maré, né, que é um conjunto de favelas, fica no Rio de Janeiro, fica a 10 minutos do centro do Rio, fica a mais ou menos 8 minutos do aeroporto do Galeão, né, e mais ou menos 12 minutos do Santos Dumont. Santos Dumont, o aeroporto, fica no centro do Rio. E é uma favela bem localizada, porque existem 3 grandes vias no Rio de Janeiro de escoamento do trânsito: a Avenida Brasil, a linha vermelha e a linha amarela. Então elas fazem uma espécie de triângulo, e nesse triângulo é que fica o conjunto de favelas da Maré. Então, é desse lugar que eu vou estar falando, a partir da imagem, né, no caso a fotografia. Eu sou morador da região e fui aluno da primeira turma do projeto Imagens do Povo lá em 2004. Então, quando o Imagens do Povo abriu a turma lá da Escola de Fotógrafos Populares voltado para os moradores, eu fiz o curso. Estive na primeira turma. E dali passei a me interessar pela questão da imagem, né? Enquanto ferramenta de pesquisa, enquanto produtor, né, inventariando as atividades culturais locais. Aí acabo me interessando numa graduação, muito interessado pela fotografia, pelo campo das ciências sociais. E aí, bom, terminei a graduação, né? A Maré a gente tinha uma situação até 97, mais ou menos, que a Maré tinha um percentual de era 0 alguma coisa, 0,4 de jovens ou moradores da Maré que conseguiam ingressar num curso superior. E, para além de ingressar, tinha uma grande problemática de se manter, de concluir o curso. Então, deu certo, eu terminei o curso, e aí me aventurei e falei, então vou fazer um mestrado. E aí acabo defendendo agora, dia 28, o mestrado, né, discutindo como a Maré aparece ao longo de 8 décadas a partir da linguagem fotográfica. A Maré é a região que foi construída nos anos 40, né? Então, pegando essa narrativa, a gente vai fazer 8 décadas agora, daqui mais 3 anos. Então, é desse lugar que eu vou estar falando, né? E sempre animado com a questão da fotografia, tá certo? Então, o que que eu a partir dessa experiência dentro do Imagem do Povo, né, com o incentivo da pesquisa e produção da imagem,
eu acabo olhando o seguinte. Primeiramente, eu, na pesquisa do mestrado, muito embebido da história da imagem do povo, dentro do sentido de questionar uma certa forma de representação da fotografia sobre os espaços populares, sobre as favelas de modo geral. Então, no início da pesquisa, eu falei, eu vou ver quando a maré aparece nos jornais, né? Eu analiso 2 grupos de imagem, que é a produção fotojornalística, né, a linguagem que o jornal usa, e o grupo local, 5 nomes, mais a minha produção, 6 nomes locais. Como que esses 2 grupos, como que essas 2 bases discursivas apresenta ou mostra a maré. Então fui lá, comecei a olhar nos arquivos, uma pesquisa exploratória, nos arquivos de jornais. Primeiro olhei, tentei identificar uma série de jornais que atuavam na década de 40, ver que eles estavam falando sobre a maré. Durante uma década não achei nada nos arquivos, quase nada relevante, mas aí acabo achando um jornal chamado Diário da Noite. E aí o Diário da Noite, encontrei um bloco no arquivo do jornal de mais ou menos entre o dia 10 e o dia 20 de 1955, setembro de 1955, que era uma abordagem num bloco, uma espécie que a gente poderia chamar de série. O jornal retratou a maré numa espécie de série. E eu achei interessante aquilo, porque estava dentro de um período de 10 dias, com mais ou menos 6 abordagens, e aí passei a olhar melhor para aquele bloco lá de imagem desse jornal. Bom, aí acabei, encurtando a história, acabei sentindo a necessidade de verificar no jornal O Globo. O Globo é um jornal da década de 20, né? Na década de 40 ele já estava atuando fortemente no Rio. Aí acabo encontrando o seguinte, que o jornal também se refere, nesse trecho, o Globo começa a falar da maré no dia 12 de setembro de 1955. O mesmo assunto que o Diário da Noite estava retratando, que era o tema das remoções. O tema da remoção. Os jornais contam a história que mais ou menos 10 mil moradores foram removidos de uma região. Era uma remoção interna lá da maré. E aí os 2 jornais passaram 10 dias falando do assunto. O meu interesse não era a discursividade do jornal, nem o texto, nem nada. O meu interesse era como que a maré surge na fotografia, né? E aí o Globo faz, no dia 12, a primeira abordagem do Globo, o Globo destina uma página com um texto grande, mas também uma fotografia, né? Na década de 50 a fotografia não é essa facilidade que é hoje, né? Hoje nós estamos munindo aí com nossos smartphones que tem câmera. Então, na década de 50 os jornais também tinham uma certa dificuldade de reportar a imagem. Mas o Globo faz uma reportagem com fotografia, abordando o assunto. No dia seguinte, no dia 13, o Diário da Noite volta a abordar o assunto, e é esta foto aqui. Essa foto que eu selecionei aí. Porque na verdade, o que eu acabei identificando? Que a partir de uma disputa dos 2 jornais, a maré meio que surge na discursividade jornalística. Então, e aí eu fui verificar em vários outros arquivos, durante esse restante da década de 50 e a década de 60, a grande imagem sobre a maré é a imagem da remoção. Então, é um blocão de imagens só sobre remoção. Aí, dando um pulo para a década de 80, eu começo também, dentro desse que eu chamo de inventário, e identifico que nos anos 80 a maré é abordada a partir do fotojornalismo por uma outra questão que também tem a ver com a moradia, tá certo? Mas é sobre as palafitas, que é uma imagem fortemente ligada às favelas da Maré, são as palafitas, que eram o Morro do Timbal, que é o primeiro. A Maré tem 17 favelas. O Morro do Timbal, que é o primeiro ocupado, que é um morro, né? A Maré tem esse nome porque era tudo água, era banhado pela Baía de Guanabara. E o morro é o único local que não era banhado pela água. Então, os moradores do Morro do Timbal ocuparam o espaço de terra
como a população foi crescendo, não tinha mais espaço, então a população passou a ocupar o mangue. E para morar no mangue tinha que construir as casas suspensas na moradia que a gente chama de palafita. Então, na década de 80, a Maré é representada fortemente pela imagem da palafita. Tá? Isso na década de 80. E aí, quando eu verifico vários arquivos de imagens, por exemplo, o Morro do Timbal, que é essa ocupação dos anos 40, na década de 80, ela era quase como é hoje a região. Em termos de estrutura, é quase como é hoje. E a gente não tem imagem do Morro do Timbal. A imagem preponderante sobre a Maré na década de 80 é sobre as palafitas. Então, adiantada essa história, já dá para dizer o seguinte, que pegando a ideia dos blocos, da representação dos blocos, bloco de imagem da remoção dos anos 60 e do bloco da palafita dos anos 80, o fotojornalismo geralmente se volta para a Maré nesse sentido, de uma imagem meio homogênea. Aquele espaço ali só tem as palafitas, aquele espaço só tem a remoção. Isso é negligenciado outras imagens. E uma outra questão importante nisso é que essa representação ela segue ações do governo. Então, por exemplo, as remoções eram ações governamentais. A remoção das palafitas também. O governo sentiu um pouco envergonhado com aquela situação ali a 10 minutos do centro do Rio de Janeiro e criou um projeto chamado Projeto Rio. E esse projeto, o objetivo do projeto era erradicar as palafitas, acabar com as palafitas. Além de acabar com as palafitas, fazer um aterro de todo o território que a gente conhece hoje como Maré. E foi feito isso. As palafitas foram erradicadas e o território foi aterrado. Mas o que eu busco, na verdade, é essa representação da imagem. E é uma representação em bloco e seguindo ações do governo. Aí a gente vai dar um pulo mais para frente. Nos anos 90, um outro bloco de imagem entra em cena sobre a Maré, que são as imagens da violência. Tá certo? E essas imagens, elas são preponderantes até hoje, até agora, até o momento. Tá certo? Mas elas têm uma efervescência nos anos 90, elas se ampliam nos anos 2000 e se radicalizam, no meu entender, em 2014. Por que ela se radicaliza em 2014? Em 2014 ocorre mais uma vez uma ação do Estado no território da Maré, que é a ocupação do território pelas Forças Armadas. A partir de uma GLO, a Lei de Garantia da Lei e da Ordem, o território da Maré foi ocupado pelas Forças Armadas. E aí, o boom, a produção do fotojornalismo ganha uma dimensão internacional. Internacional pelo seguinte, o Rio de Janeiro estava ali as vias de realizar as Olimpíadas, que vinha mais à frente, mas no momento de 2014 tinha a coisa mais emergente, que era a Copa do Mundo. Então, a Maré acaba tendo essa radicalização da representação da violência a partir da linguagem do fotojornalismo. E, mais uma vez, essa superprodução, ela segue uma ação do governo, tá certo? A ação do governo no sentido de tentar combater a violência instaurada, né, entre forças do governo e grupos locais armados, né? Então, mas olhando pelo ponto de vista da imagem, ali a gente tem uma radicalidade dessa representação. Vamos avançar a imagem, mas retroceder, na verdade. Em 2004, exatamente, surge o Imagem do Povo, que é um projeto que o Bruno apresentou rapidinho e que eu faço parte. A gente surge lá na Maré. E qual que é a proposta do Imagem do Povo? Muito em vista do questionamento de uma certa imagem homogênea, que homogeniza o território, se propunha politicamente produzir imagens que dê conta da diversidade dos territórios, do território das favelas, né? São territórios culturais diversificados. Eles não são homogêneos, né? Quando você entra nele a fundo, a gente entende isso rapidinho. Então, o Imagem do Povo surge lá nos anos 40, no 2004, perdão, para a gente fazer uma produção dessas imagens. E a estrutura básica do Imagem do Povo é a seguinte:
A gente tem uma escola, né? Uma escola de formação, que a gente chama de escola de fotógrafos populares. Tem um banco de imagens. Esse banco de imagens recebe a produção do fotógrafo formado. E temos, por último, uma agência. Essa agência, ela possibilita que o fotógrafo que passou pela formação, se tornou fotógrafo do grupo e produz para o banco de imagens, realizar trabalhos como qualquer outro fotógrafo dentro de uma agência. Tá certo? Então, a estrutura do projeto tem essas três, é organizado dessa forma. Essas três ações elencada como um projeto político. O projeto político é propor à sociedade, propor à cidade outras formas de olhar para esses territórios. Tá certo? Vamos discutir as imagens que são produzidas, as imagens da violência, inclusive, mas vamos propor outras imagens, né? Porque essa forma homogênea de representar, ela gera o que a gente chama nas ciências sociais de estereótipo, né? Então, aquele território da cidade é visto, em geral, pela imagem da violência, e é como se aquele território existisse só aquilo de fato, 24 horas por dia. Então, é um pouco isso que é o Imagens do Povo. Tá certo? E aí eu tenho aqui, na sequência, uma seleção, uma breve seleção do pouco que a gente faz na prática, fotografando o local. E eu vou mostrar para vocês e fazer alguns comentários ao longo da exibição das imagens. Um bar no Morro do Timbal, que é essa primeira região lá da Maré. A região é tão diversificada, né, que o popular, o sagrado e o profano, eles estão no mesmo local. Então, mais um bar, esse fica na Baixa do Sapateiro. Foi durante a Copa. A Copa eu fotografei alguns espaços lá da Maré. Em geral, a Maré fecha as ruas, enfeita as ruas para a Copa do Mundo. Essa foi bem menos. O território estava ocupado pelo exército, né, por forças. E a gente teve conflitos, alguns conflitos sérios, né, porque, de modo geral, a cultura desses espaços populares é de ocupar a rua, né, de fechar a rua. E com as Forças Armadas lá dentro, estavam instauradas ali as regras formais da cidade como um todo. Então não podia fechar a rua, podia parar. Então, inclusive, foi registrado alguns episódios. Essa é a fotografia foi eu que fiz, né? E eu sempre uso ela, na verdade, para discutir o quanto é instantâneo a coisa da imagem, né? A imagem, ela dura frações de segundo. Então, o fotógrafo, quando se especializa nessa arte de fazer essa captura, né, a gente domina um pouco bem isso. Fica também no Morro do Timbal, eu estava passando, estava com a câmera na mochila, e de repente eu vi alguém com as pernas para cima. Então, só foi o tempo de eu retirar a câmera, fazer a foto e a cena acabou. E aí eu fui lá ver o que era a história, né, o que estava rolando ali. Era um grupo, tinha mais 2 jovens, estavam agachados aqui, dançando hip hop. Estavam fazendo um treino lá de hip hop. E eu tive a sorte de fazer essa captura. É um chá de bebê numa laje. Eu acho incrível esse ritual do chá de bebê. É um ritual todo pautado pela troca, né? Pela troca, pelo lúdico. Então, esse aí era nos moldes clássicos, né? Só entravam mulheres e crianças. A única presença masculina era a minha, que não é registrada porque eu estou operando a câmera. Agora, na atualidade, não. Deu uma diversificada, agora é aceito. Homens são aceitos no chá de bebê.
um bloco de carnaval, um bloco que chama Magia do Samba. Na Maré tem, por exemplo, no último carnaval desfilaram internamente 7 blocos, teve 7 desfiles. Por que a gente questiona a representação, essas representações homogêneas? Porque quando se olha para a Maré do ponto de vista de que é um território que só produz a violência, esse tipo de manifestação ela nem é vista. Então, não é muito comum se imaginar que dentro da Maré, num carnaval, tenha 7, 8 desfiles de bloco. Mas existe. Né? E esse eu fotografei o Magia do Samba, o primeiro, que eu chamo de nascimento de um bloco. Foi o primeiro desfile desse bloco, ele surgiu, desfilou no Morro do Timbal, e eu tive o prazer de registrar esse primeiro desfile. Aí é mais uma cena do Magia do Samba, com o mestre de bateria. Esse é um outro bloco, se chama Gargalo da Vila. Tem uma outra região, uma outra micro-região, uma localidade da Maré chamada Vila do João, que é uma localidade que foi construída a partir do aterro, com a erradicação da palafita e o aterro, essa região surgiu, que é uma região muito diferente, por exemplo, do Morro do Timbal. O Morro do Timbal é uma ocupação que os moradores fizeram de forma espontânea. A Vila do João é uma ocupação realizada pelo Estado. Então, você tem ruas largas, quase que avenidas, né, dentro dessa região, porque é uma ocupação feita pelo poder público. Né? Então, foi toda organizada pelo poder público. E esse bloco, que fica desfilando na Vila do João, foi agora no Carnaval de 2017, fez o 15º desfile. E aí eu fiz. E eu fiz a foto porque, como eu tinha fotografado a Magia do Samba, e eu me toquei de uma coisa interessante, que na verdade os dois blocos, poderia dizer assim, é o mesmo bloco. Por quê? No desfile do Magia do Samba, o Magia do Samba compartilha com o gargalo os instrumentos, até os membros mesmo da bateria se misturam nesse desfile. Então, quando eu comecei a olhar para a questão, o bloco, Magia e o gargalo, eles se apresentam individual, sua identidade individual, mas no fundo eles são um bloco, né? Que é a coisa mesmo festiva dos espaços populares. Essa é uma performance, uma apresentação que é uma apresentação transformista, né? Poderíamos dizer assim, que é chamado localmente como é bastante conhecido popularmente lá como show gay. É uma apresentação, né, transformista, mas a população local chama de show gay. Já foi muito mais comum, agora recentemente tem tido menos, mas já teve muito mais pelas ruas. Então, uma apresentação na rua, gera ali um público e essa apresentação rola. Uma performance. E é esteticamente lindíssimo, assim, de cores, Festa junina, né? A Maré tem uma certa tradição de ter festa junina, né? Que é diversificado assim mesmo. Você tem do baile funk a festa junina. Então, território da favela, essa diversidade toda. Eu persigo um pouco do tema das festas juninas. Carnaval, eu fotografo bastante. Que é uma coisa, eu não sei como é que é em BH, não sei, mas no Rio, lá a periferia, as favelas e o subúrbio, tem chamados bate-bola, né, são grupos, né, que passam o ano todo se organizando e no carnaval saem fantasiados. Os bate-bolas da favela são um pouco diferentes, não é a mesma coisa que do subúrbio, não, né, no sentido
organizacional, é mais espontâneo. Chegou o carnaval, a galera se fantasia, qualquer coisa e sai por aí desfilando. Mas na periferia, no subúrbio, de modo geral, do Rio de Janeiro, os bate-bola são grupos mais organizados, se organizam o ano inteiro, né? Com atividades e tal. Uma modalidade muito recente, muito forte, é o skate, né? São as fotografias do Bira. Essa também é do Bira. Mais uma do Bira. A gente tem notado internamente na Maré um surgimento muito forte das piscinas de plástico na rua durante o verão, que é algo que tem que chama a atenção pelo volume que é. E uma questão interessante a gente pode pensar pelo seguinte: no verão, outro dia eu estava lendo uma matéria do jornal O Dia, que era na verdade o Dia ou Eixo, não recordo bem, mas reportou uma pesquisa, que é uma pesquisa acadêmica, que falava da distribuição do calor na cidade do Rio de Janeiro. E, incrivelmente, o calor se distribuía de forma desigual, dependendo da região da cidade. Então, mais ao Leblon, mais a Ipanema, a temperatura X. O jornal citava o Complexo do Alemão, que é próximo da Maré. E, assim, era absurdamente mais quente, certo? Pelas próprias construções, pelas favelas não terem projeto de arborização, uma série de questões. Mas o que é importante é que até o calor se distribui de forma desigual. E um dos motivos é o calor, né? As piscinas das favelas pode ser esse calor danado que faz nas favelas. Mas tem uma outra questão mais recente, que é, na verdade, a circulação na cidade, né? Pensando do ponto de vista de linhas, de ônibus, né? A cidade do Rio passou recentemente, teve uma alteração drástica com relação aos itinerários de ônibus. Então você tinha ônibus que atravessava da Penha a Ipanema e essas linhas foram cortadas. Então a linha só vai agora até o centro. Então se o cara quer se deslocar até Ipanema, ele precisa pegar da Penha até o centro, do centro até Ipanema. Então tem que fazer duas condições, e não é um negócio barato, é um negócio... Tem lá um sistema de cartões e tal, mas tem uma dificuldade de circular pela cidade. Então, naturalmente, tem uma dificuldade de chegar à praia, né? O próprio metrô ocorre isso, né? No final de semana, as duas linhas de metrô que a gente tem, que liga a Pavuna a Botafogo, no fim de semana ela só vai até a Central do Brasil. Então, você tem que fazer uma baldeação. Então, tem essas questões também de logística da cidade. Um pouco do aspecto da religião, né? Religiosidade. É muito forte também, tem uma diversidade grande. Diversidade não, tem muitos grupos religiosos na Maré. Então, grupo zoeira, né? Zoando os colegas. Foto do Bira. Isso é um parque de diversão. Eu fiz recente, em 2 anos eu comecei a fotografar os parques de diversões. Na minha adolescência, lá na Maré, os parques chegam, ficam um mês, né? Quando estão bombando, aí depois para de bombar, né? Do ponto de vista de público, aí vai embora. Esses parques itinerantes. E aquilo era maravilhoso, eu gostava muito daquilo, tinha uma coisa afetiva. E aí, mais recentemente, eu comecei a fazer alguns registros dos parques, né? E essa é uma das imagens. Dona Iraci é uma moradora, cantora, lá da Nova Holanda. Fiz esse retrato dela recentemente. Foi produzido um filme antropológico, chama-se Das Nuvens para Baixo. E aí eu fiz o estilo do filme. E aí nessa produção eu acabei fazendo esse retrato da Dona Iraci. É um filme bastante interessante. São de 2 pesquisadores da UFRJ, do IFIX, Das Nuvens para Baixo, o filme. Que a Maré é bastante... A ideia do filme é essa. A Maré é bastante representada pelos homens. Então, a ideia do filme é, na verdade, ouvir
ouvir narrativas a partir das mulheres, né, de 5 mulheres, e baseado no livro da escritora Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Então, esse é um pouco do universo do filme Das Nuvens para Baixo. Trouxe 2 fotos do funk, né, da fotógrafa Márcia Faria. Ela tem um registro sobre funk. A autora é uma fotógrafa chamada Rosilene Milhote, uma família centrada na mãe. Bom, aí já finalizando, esse é o caveirão. Vocês têm o caveirão aqui, né? BH? Não? Nas operações, nas favelas? Se tem, eu desconheço. Desconhece? Mas a violência policial é a mesma. É a mesma? Então esse é o caveirão, que é um veículo blindado, em que a corporação da PM entra nas favelas. A situação é tão grave de conflito, né, que, na verdade, ou se entra no caveirão, ou então com BOP ou choque, né, que são forças especiais. Então, a Rotan. Uma foto do Bira que eu trouxe, isso aí foi da ocupação, de 2014. As ruas eram patrulhadas com esses tanques aí. Ficou 15 meses de patrulhamento. Aí uma foto, a minha foto, uma situação que ocorreu. O rapaz ali do Centro, Felipe, foi morto numa operação da polícia também. E aí os moradores teve uma série de protestos, né, por conta dessa situação. E essa aí é a mãe e a avó dele. Organizaram 10 dias depois um ato dentro da Maré. A Maré é uma favela que tem muito protesto interno. Se faz muito protesto. Inclusive, recente, teve uma marcha, né? Além dos conflitos com as forças de segurança, né? Com os grupos locais armados, os grupos locais armados também entram em conflito, e com arma pesada. Então, e aí no meio disso a população está no meio da população. Então, recentemente as instituições se organizaram e fizeram uma marcha que circulou, a proposta era circular toda a Maré, questionando essa coisa da violência. Essa aí também é uma foto minha, também um protesto, de 2009 a foto, quando um desses conflitos internos, né, para além do conflito que existe com os grupos de segurança também, que é, digamos, o Rio de Janeiro apresenta isso mais de forma, o controle do território por grupos armados se apresenta de forma diferente lá no Rio. E aí essa é uma situação que um grupo tentou tomar um território de outro, e o grupo que estava lá reagiu e ficou vários meses uma guerra intensa. E aí chegou um dado momento que os moradores se reuniram para fazer um protesto interno. Acho que nem funcionou o protesto? Então, depois deu uma melhorada internamente. Mas do ponto de vista da representação, isso nem saiu na imprensa. Então, é como se a Maré nem fizesse o protesto. Bom, gente, acho que é isso. Não sei se a dinâmica vai permitir participação do público, não sei. Vai? Bom, é isso. Em resumo, é isso. Paulo. Bom, gente, agora a gente tem uns minutinhos para fazer umas perguntas. Peço que sejam breves, para maior número de pessoas fazerem perguntas, tá bom?
Bom, enfim, quem quiser levantar a mão aí, o microfone vai até vocês. Obrigada pela sua apresentação, muito legal ter contato com esse tipo de imagem. E eu fiquei pensando em duas coisas. Você falou da produção, né, desse tipo de imagem que a gente não vê normalmente nos meios de comunicação e na imprensa em geral. E, por outro lado, eu fiquei pensando, né, se existe a produção, mas também a necessidade de uma divulgação, uma circulação dessas imagens, né, que só a produção também não adianta para dar visibilidade. Eu queria que você, se pudesse, comentasse um pouco como que você pensa essa relação entre produção e circulação, uma vez que a gente tem no Brasil, né, essa hegemonia da comunicação muito complicada, né, para vários grupos sociais, né. Então, eu acho que o que a gente tem de maravilhoso é a internet, né? Então, a produção, ela, na verdade, ela existe, né? Inclusive, quando a gente olha os arquivos, o inventário da Maré, a produção também estava lá. O que era muito problemático, que ainda é a circulação, como que a gente circula essa informação. Mais recentemente, a gente tem a internet, que é o nosso principal canal de circulação. As redes sociais, a gente tem site, a gente tem o banco de imagem online, tem as redes sociais. Então, o nosso meio é a internet. Então, isso eu ia perguntar, os três têm um e-mail para contato e não tem o site, né? O site, mas é erro do apresentador. Que... Você é poderoso, né? Quem tá gravando. Mas eu posso dizer o site. A gente tem o site do Observatório, que tá lá o URL, né? www.observatoriodefavelas.org.br. E o site do projeto é www.imagensdopovo.org.br. Esses são os dois canais que a gente tem. Mas foi um erro mesmo de apresentador. Tem mais? Quer? Eu queria saber a relação dos moradores da Maré com essas fotografias, né? Se eles têm esse acesso, essas pessoas que são fotografadas, se já fizeram alguma exposição para eles, eu acho que mostrando esse olhar do lugar que eles vivem, né? Para tirar um pouco tudo isso que é mostrado deles, né? Da Maré, assim. Se existe ou existe alguma exposição, alguma coisa para mostrar isso para eles. A concepção, digamos, política do observatório é de uma certa defesa de que a Maré, as favelas de modo geral, fazem parte da cidade, são partes importantes da cidade. Então, a circulação da Maré para fora e de fora para a Maré é uma questão que o observatório trabalha, né? Pensando nessa ideia de que não de que a favela é aquele local segregado, tal, mas a favela é parte da cidade. Então, ela precisa circular para fora, mas o fora também para dentro. E nesse sentido, por exemplo, o Imagem do Povo, a gente apresentou nesses 12, 13 anos exposições em quase todos os espaços culturais do Rio de Janeiro. Do CCBB ao Centro Cultural da Caixa, na Galeria 535, que fica interna na Maré, no espaço do Galpão Bela, que também fica na Maré, além de atividades de rua, né? Exposições em varais. A gente fez muito isso, né? Na Maré, não só na Maré, mas de imagem na Maré para público do Alemão e vice-versa. Então, a gente atua nesse sentido de circular, tanto da favela para fora, mas também público de fora para dentro e entre as favelas. Então a gente tem essa noção. E os moradores, a gente nunca fez um levantamento para saber exatamente o grau que a gente consegue atingir. Mas a gente tem um indício que é o seguinte: quando a escola abre, quando abre uma turma, a gente tem uma turma que a gente oferece 30 vagas. A gente teve situações de ter 400 inscritos para 30 vagas. E uma das regras da escola era
o grande público são moradores. Então a gente faz uma cota invertida. 80% é para moradores e 20% para morador de qualquer cidade. Então, de qualquer lugar da cidade. Então a gente já teve situações, por exemplo, de aluno do Leblon, bairro lá do Rio. Temos fotógrafos que foram formados, são moradores do Leblon e foram formados no Imagem do Povo. Dentro dessa ideia de circular, de fazer a cidade circular, né? Entendendo que a favela é parte integrante da cidade. Então, bom, de modo geral, o Imagem do Povo é muito conhecido. Muito conhecido. Então, o número real que eu posso dizer é a partir das inscrições da escola. A gente nunca mediu, nunca fez esse processo de medir essa percepção. Mas, bom, é muito conhecido. Alguém mais? Vamos para a última pergunta. Não? Ali? A gente vai fazer essa última pergunta e vai encerrando por hoje. Por hoje não, né? Por um momento. Queria parabenizar pelo trabalho também. Eu estudei no Rio, conheço o pessoal do SEASM, né? Já visitei também o Maré algumas vezes, tal, mas num outro período, mais ou menos 2004 e 2008. Já tinha ouvido falar muito do projeto, tal, mas não tinha conhecido diretamente. Então, queria parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa. Eu queria saber como é que o projeto se mantém, assim, se ele consegue, com a venda de imagens, com o banco de imagens, se o banco de imagens consegue de alguma forma sustentar o projeto, né? E as aulas, os cursos, como é que vocês pensam, né? O projeto de longo prazo, né? Quanto instituição também. Obrigado. Então, essa parte é uma parte principalmente no momento complicada, principalmente no contexto político do momento. Essa estrutura que eu falei do projeto, né, da escola, do banco e da agência, quando a gente faz o projeto, a gente faz pensando na ideia da sustentabilidade do projeto, né? A gente nunca atingiu esse nível, nessa década, nunca conseguimos. Mas é uma prática dentro, né? Então, por exemplo, o fotógrafo que faz um trabalho e a gente consegue vender a cessão do direito autoral do fotógrafo, uma parte vai para o fotógrafo e uma parte vai para o projeto. Assim também como são as pautas dentro da agência, um percentual. Aí o percentual é diferente, né? 80% para o fotógrafo, porque realiza o trabalho, e 20% prolabora de 20% para a agência, para o projeto. Essa é a ideia. A gente nunca conseguiu a sustentabilidade via esse processo. A escola, né, a fotografia ela é uma coisa cara, né, muito cara. Então, para realizar uma edição da escola, a gente necessita de uma verba alta. Até então, a gente nunca nunca foi cobrado pelo curso. Então, o aluno que entra faz o curso inteiro gratuito, inclusive com acesso a equipamentos gratuito. E para alguns casos, de algumas edições, os alunos a gente ainda conseguia bolsa para os alunos. Então, a gente tem alunos... O Rio de Janeiro é essa cidade difícil de circular. Então, a gente tinha alunos de determinadas áreas da cidade que não conseguia chegar fácil lá na Maré. Então, a gente também destinava bolsa para esses alunos. De modo, sendo objetivo com a pergunta, a gente nunca conseguiu essa sustentabilidade via esses processos que a gente criou dentro. Nunca conseguimos atingir. Então a gente necessita de aporte via outros meios. No momento isso é complicado, né? Muito complicado. Complicadíssimo, na verdade. Então, a gente está tempo já sem ter a edição da escola, por conta de financiamento, que a gente não consegue. Mas estamos na batalha. Bom, gente, então eu vou encerrando aqui a fala da experiência de imagem de hoje. Queria agradecer muito ao Valdean por ter compartilhado um pouco da história aí, suas pesquisas também sobre as imagens da Maré. Muito bacana mesmo pegar essa construção histórica, né, que a gente vê falando às vezes do momento que a gente está vivendo, mas
quando começa isso e como começa, e a gente vê que é quase que uma repetição, né, da mesma história, né? Então, muito obrigado e, bom, daqui a pouco a gente continua. Obrigado, gente.